Olá a todas e todos, meu nome é Stephanie Randan Zaredini e eu sou autora da tese de doutorado intitulada David Hume e o problema da justificação da resistência ao governo, defendida na UFMG em 2018 e sob orientação da professora Lívia Guimarães e indicada ao Prêmio Filósofas. Eu agradeço muito à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, a ANPOF, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho aqui. Então, no meu mestrado, eu estudei o conceito de costume na teoria do conhecimento de Hume e no doutorado eu pude estender o estudo desse conceito para a dimensão política por meio de sua relação com o tema da resistência ao governo. O Hume afirma que o direito à resistência não pode ser previsto pelas leis, pois poderia enfraquecer governos, incitar instabilidades políticas frequentes, mas ele também enfatiza que a prática da resistência é sim admissível em casos excepcionais, de governos tirânicos, opressores ou que não exerçam sua função devida, o que leva a uma aparente incompatibilidade entre os aspectos teóricos e históricos do pensamento de Hume. Então, meu trabalho propõe uma solução ao problema da justificação da resistência ao governo. Como justificar a resistência? Nesse trabalho, eu busco mostrar que essa solução envolve o princípio do costume aliado ao conceito de interesse comum. O mundo político narrado, analisado e explicado por Hume, ele possui vida, paixões e natureza humana. Então é sob essa perspectiva que o autor discorre sobre a resistência, examinando a interação das circunstâncias particulares com os princípios da natureza humana. Na tentativa de captar esse teor do pensamento de Hume, eu fiz um trabalho que primeiramente apresenta a base teórica do autor, com a análise do Tratado da Natureza Humana e de alguns ensaios políticos, e depois parto para a base da experiência histórica, com a análise de governos descritos por Hume, especialmente na história da Inglaterra. Nesse cenário, eu busquei apresentar uma leitura para a questão da justificação da resistência, interpretando o pensamento humeano com as diversas ferramentas de investigação da natureza humana que o próprio autor identifica em sua teoria política, os princípios, as paixões e a sua interação com a experiência. A meu ver, Hume pinta os agentes políticos com tons marcadamente humeanos, o que desmascara o que há de mais humano nesses indivíduos. Medo, esperança, orgulho, humildade. E é justamente a tintura humana que, misturada ao contexto, tinge o tecido político de imprevisibilidade e reviravolta. Afinal, apesar de ser possível traçar os efeitos da atuação dos princípios da natureza humana sobre diferentes ocasiões históricas, nem sempre é possível prevê-los. E o cuidado e a sutileza da escrita de Hume a respeito da possibilidade de resistência sugere precisamente isso. É mais fácil avaliar as causas e consequências de algo que se possui de forma costumeira do que de algo que nunca ou raramente se experimentou. Sob essa perspectiva, resistir é uma alternativa que deve ser pensada com prudência, já que seus efeitos podem ser mais perniciosos do que a força estabelecida. Ainda assim, é justamente porque se pode ter compreensão dos efeitos da força estabelecida que a resistência pode ser admitida. Quando os efeitos da força estabelecida mostram tender a um cenário mais pessimista do que o pior cenário de resistência que se possa supor, resistir surge como possibilidade. Em outras palavras, nós resistimos justificadamente às medidas de um governo quando constatamos pela antecipação baseada na experiência passada, ou seja, pelo costume, que seus atos continuados de violação, seja as regras da justiça, seja a liberdade, nos rendem um cenário pior do que o pior cenário de resistência. Em alguns casos, os efeitos da resistência envolvem sua mistura com interesses faccionais, fanáticos ou simplesmente com algum evento acidental e se provam prejudiciais. Em outros casos, contudo, essa inferência se mostra compatível com os efeitos da resistência, que se prova eficaz. Similarmente, os atos de resistência são inumeráveis, seja no passado, seja no presente. Movimentos de ocupação resistem aos comandos do governo quando se estabelecem em locais a ponto de serem expropriados de seus proprietários por direito. Grevistas resistem ao jugo de baixos salários, e ainda que a greve seja um exemplo de resistência que em alguns casos é prevista por lei, ela nem sempre apresenta os requisitos necessários para se adequar ao que é legalmente admitido. Eu resisto enquanto mulher porque experiencio a sociedade patriarcal e posso prever seus efeitos,
feminicídio, misoginia, machismo, sexismo, homofobia, transfobia. Eu resisto porque prefiro arriscar a viver os piores e imprevisíveis efeitos da resistência à força estabelecida patriarcal do que ser complacente com ela. Em todas essas instâncias, a resistência é motivada pelo cumprimento do interesse comum, seja ele constituído pela execução das regras da justiça, ou pela garantia da liberdade, ou por ambos. E é fundada em exemplos tão numerosos e comuns de violação desse interesse que modifica a obrigação moral de obediência ao governo. Diante disso, surge a necessidade de reformas que satisfaçam as novas regras gerais costumeiras da sociedade em questão. A atuação do costume, então, é um aspecto que Hume sempre leva em consideração ao avaliar casos de resistência ao governo. Sua influência se estende não somente à formação de obrigações morais e virtudes artificiais positivas, como é o caso da obediência civil, mas também à sua possível dissolução, como é o caso da resistência, o que revela o caráter revolucionário do costume. Ao longo da minha pesquisa, foi possível notar os elos costumeiros que gradualmente são construídos, tornando-se bases consolidadas da estrutura política e também sua gradativa dissolução e substituição por outros elos costumeiros. A meu ver, a resistência possui, então, uma definição negativa, porque só se resiste quando há algo contra o qual se resistir. A resistência consiste na força contrária à força estabelecida, e por isso ela é a exceção à regra. Mas resistir também envolve o costume, porque pode substituir a força estabelecida e se tornar ela mesma a regra. Mas, para além disso, para ser justificada, a resistência também exige que o costume venha acompanhado do que Hume chama de um sentido de interesse supostamente comum, que engloba a garantia das regras da justiça, da liberdade. O interesse comum deriva do interesse próprio, segundo Hume, e da generosidade restrita. É um conceito bem deflacionado no pensamento do autor. Por outro lado, a atuação do interesse comum no âmbito político é mais ampla, ponto que desenvolvi recorrendo ao que na história da Inglaterra Hume denomina de revoluções gerais da humanidade. Busquei expor de que maneira a interação entre costume e interesse comum com os diferentes contextos levou a inovações no campo político e social. Apresentei o desenvolvimento da liberdade ao longo da história inglesa e pude constatar como aquela liberdade anglo-saxã, chamada por Hume de freedom, e compreendida como incapacidade de se submeter ao governo, gradativamente pavimentou o caminho para o emergir da liberdade política ou civil, que ele chama aí de liberty. Por fim, analisei o que Hume denomina de ocorrências irregulares e extraordinárias no mundo político, que também são efeitos do costume aliado ao interesse comum, reforçando uma vez mais o teor revolucionário não somente do princípio humeano do costume, mas também do pensamento político do autor como um todo. Com relação aos estudos de casos de resistência ao governo da história da Inglaterra, parti dos exemplos de resistência que Hume considera justificada, porque eram contra governos tirânicos. Os casos aqui em questão são de Peter de Castella e de Richard III. Depois, trato dos casos de resistência contra os governos de Edward II e Richard II, considerados casos não justificados para Hume, porque não visavam um interesse comum, mas sim interesses particulares de partidos e de políticos. Posteriormente, estudo o caso mais complexo de resistência ao governo, o de Charles I, marcado por uma primeira fase de resistência justificada, porque baseada em regras gerais costumeiras e no interesse comum, mas também por uma segunda fase de resistência não justificada, porque passou a ser motivada pela pseudo-convenção do entusiasmo religioso e pela satisfação do interesse de facções políticas e religiosas. Por fim, analiso o caso de resistência justificada a James II, que é considerado por Hume exemplar, não somente por causa da dissolução das regras gerais de obediência a este governante, mas também porque visava o interesse comum, o interesse dos partidos e do povo. Diante de tudo isso, a demanda por reformas via resistência justificada pode fazer irromper revoluções explícitas contra governos, que apesar de aparentemente súbitas, são os efeitos de graduais processos de consolidação de novas regras gerais costumeiras. Essa mesma demanda por reformas via resistência justificada pode também fazer florescer pouco a pouco revoluções que Hume chama de secretas ou insensíveis na humanidade,
decorrentes de mudanças não somente nos arranjos e relações políticas, mas principalmente nos sentimentos, maneiras e mentes humanas. É num solo favorável a tais mudanças que a liberdade pode se realizar. Secretas ou explícitas, as revoluções da humanidade são variáveis possíveis na trama de Hume, já que são inumeráveis as possibilidades humanas. Era isso, eu espero que vocês gostem, espero que eu tenha me feito clara aqui ao falar um pouquinho sobre a minha tese, e caso tenham interesse, convido a todas e todos para fazerem a leitura. Muito obrigada!